O futebol goiano é destaque aqui no PUC TV Esportes. Vamos começar falando do Vila Nova. Meia, o único contratado pelo Vila até agora, está se ambientando no elenco. Entre os 12 reforços já contratados pelo Vila Nova para 2015, o único com características de camisa 10 está animado para o segundo amistoso, que será contra o Santa Helena, time que também participa da divisão de acesso. Diego Palhinha jogou os 45 minutos diante dos Alguires e foi substituído pelo Marcinho no segundo tempo. O meia estava parado há 1 mês e 20 dias e depois de 2 semanas de treinos, o jogador avaliou o seu preparo físico. Agora acredito eu que estou com uns 70% do meu condicionamento físico. Acredito que nesse segundo jogo vai ser um pouquinho melhor, vai dar para mim chegar um pouquinho mais, vai dar para mim ajudar um pouquinho mais no meio campo em termos de marcação. E agora, diante do Santa Helena, a gente vai procurar dar um pouquinho mais. O elenco já está treinando há 17 dias. Realizou apenas um amistoso. E o dia da estreia na divisão de acesso se aproxima. Para Palhinha, o que falta ainda no grupo é ritmo de jogo. A gente sabe que falta muito ainda, até porque estamos sem ritmo de jogo. É o que estava faltando para a equipe, mas a equipe trabalhou bem a bola, a equipe fez o que o Vladimir pediu, o professor. Diante do Santa Helena vai ser totalmente diferente, que nem eu disse para você. A gente vai ver que a cara da equipe em jogo é totalmente diferente de treino. E eu tenho certeza que essa equipe aí, na minha concepção, é uma equipe que tem muita qualidade, é uma equipe que vai dar o que falar. Então, que dia 21 todo mundo vai estar bem preparado para que possa ajudar a equipe e tenho certeza que tem muita qualidade aqui nesse grupo. Humberto Castro, qual a importância de enfrentar o Santa Helena, um adversário que vai disputar o mesmo campeonato que o Vila? Exatamente por isso, né? Por ser a mesma competição, André. E aí já tem uma base, né, do que vem por aí. É claro que o Santa Helena está no outro grupo, mas por força de regulamento, dos 18 relacionados, 7 tem que ter até 22 anos. Então você já experimenta um pouco, já conhece, totalmente diferente do que foi os Alguires, por exemplo. O ritmo desse jogo agora, ele será mais intenso desse amistoso. Agora a gente percebe uma certa ansiedade, né? A federação não tinha como mudar o regulamento, porque isso só pode acontecer de 2 anos, né? Então, mesmo do ano passado. Mas tem que repensar, né? Tem que repensar a divisão de acesso principalmente. Né? Deveria ter mais jogos. Quem não se classificar aí para o quadrangular final vai fazer 8 partidos. Não é o caso do Vila. Vila é favorito disparado. E tá com um bom time aí. Outra coisa, hein? No caso do Palhinha aí, ó. Esses caras que foram contratados, eles têm que mostrar serviço, porque senão o Vila vai fazer outra reformulação para a Série C. É isso aí. Vamos falar agora de economia. Vamos falar de uma dica para você economizar de verdade. Lá no Tatico é barato todo dia. Absorvente sempre livre, Triprotect, leve 20, pague 16, só R$ 4,97. Cereal matinal Nescau Nestlé ou lâmpada Osram Dulux, 15 watts, apenas R$ 5,89. Coca-Cola 2,5 litros, R$ 4,75. Goiabada predileta ou extrato de tomate Bonari a lata, R$ 1,28. Sabão em barra glicerinado neutro IP, 5 de 200 gramas, só R$ 3,37. Shampoo Monange ou Panetone, fabricação própria, R$ 2,98. Azeitonas verdes Ting ou sabão gel ralado glicerinado neutro, sachê de 1 kg, R$ 5,89. Leite condensado Piracanjuba ou biscoito Pit Stop Marilã, R$ 2,14. Peixe fresco tambaqui inteiro sem vísceras o quilo ou vassoura Varre Mil Betanin, só R$ 6,98. Leite UHT Tirol 1 litro ou cerveja em lata Itaipava, apenas R$ 1,38. Óleo de soja Sinhá PET 900 ml, R$ 2,09. Arroz Califórnia tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 9,75. Tatico barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. E domingo tem clássico no estádio Serra Dourada, Goiás e Atlético. Principal clássico hoje do futebol goiano. Vila Nova não está na primeira divisão, então não tem nem como discutir, né? Então o principal clássico é Goiás e Atlético, os times que vêm
se rivalizando no futebol goiano nos últimos tempos. E o Júnior Lopes falou sobre o jogo. São duas equipes grandes aqui do estado, né? Então vai ser um jogo muito difícil, como foi esse jogo lá contra o Crack, lá em Catalão, onde tivemos que nos empenhar muito para sair com resultado positivo de lá. E com certeza não vai ser diferente nesse jogo. Esse jogo é um clássico, é um jogo à parte, onde na competição a equipe que ganhar esse jogo com certeza vai ter um gás a mais para o decorrer da competição e para ir rumo ao título que todos almejam. Foi um momento difícil para o Goiás, mas que isso daí já faz parte do passado, né? Nós temos agora, acabei de chegar aqui no Goiás e com certeza com vontade de fazer uma nova história no Goiás. E a nossa equipe, com esse pensamento positivo, é quem entra para esse clássico, para decisivo, né? Onde ambas as partes vão se empenhar ao máximo. E com certeza a história que vem há uma década deste clássico, a gente respeita muito essa história e a gente com certeza quer fazer parte dessa história de uma forma positiva, saindo vitorioso. É isso aí, tá aí o Júnior Lopes. E do outro lado tá o Atlético, né? Time que já tem o mesmo número de pontos do Goiás, né? 4 pontos conquistados no campeonato. Os dois times têm 4 pontos. Mas uma cobrança maior no Atlético lá, porque o time até agora não convenceu, né? Não. O goleiro Márcio foi o melhor do Atlético nos 2 jogos. Nos 2 jogos. Salvou lá em Anápolis e Serra Dourada. E o Goiás tomou um susto no primeiro tempo do primeiro jogo, quando tomou 2 gols do Trindade. Como é que você vê esse clássico, Humberto? Esvaziado. Esvaziado porque as duas torcidas não estão confiando nas suas equipes. Do Goiás, mesmo com a boa vitória sobre o Crack, diante de todas aquelas dificuldades, o torcedor não viu grandes jogadores serem contratados, né? A amostra foi aquele jogo contra o Trindade, pouco mais de 1.000 pagantes. Então é um clássico esvaziado. E o Atlético não jogou bem essas 2 partidas, está muito modificado. Tem aquele detalhe, né? Falar assim, o Wagner Lopes estava lá no Atlético, conhece bem o adversário. Nada não. Claro que não conhece. O time é outro, esse time do Atlético. Ele conhece alguns jogadores. Né? Então é 3 ou 4 só titulares do ano passado, do Wagner Lopes, do comando lá do Atlético. Então não tem nada a ver o fato do treinador atual do Goiás conhecer muito bem o adversário, porque chegaram vários jogadores aí de outros clubes. Sobre o Júnior Lopes, eu vejo, André, problemas para o Pedro Henrique, porque o cara vai se filmando. Ó. O Goiás quase perdeu o primeiro jogo, teve falhas, mas não perdeu. E as falhas foram muito mais os volantes, né? Davi, Rodrigo, que permitiram os caras saírem lá, entrarem na área e fazer os gols. No caso do Trindade. E depois ganhou do Crack. Então eu vejo que o Júnior Lopes vai se firmando, o Júnior Lopes vai se firmando e o Pedro Henrique vai ter dificuldades para entrar nesse time aí. Vamos conferir os jogos do final de semana no Campeonato Goiano e os palpites, as previsões do Humberto Castro. Grêmio, Anápolis e Aparecidense. O que vai dar, Humberto? Aparecidense. O Itumbiara joga contra o Caldas. Itumbiara. Se Itumbiara vencer, ele pode disparar na liderança, né? O Trindade joga contra o Goianésia. Empate. O Atlético contra o Goiás. Empate. E o Crack contra a Anapolina. Empate. Grande jogo esse também, Crack e Anapolina, né? Não tô em cima do muro de nenhum desses aí, não. Eu tô vendo muito equilíbrio nesses 3 jogos aí embaixo da tabela. O ruim lá de Catalão é aquele gramado, né? Horroroso. Inclusive, ontem surgiu a informação que poderia adiar o jogo, mas a federação não mexeu com isso, não. Não. Até para não complicar as datas, né? E houve um erro lá na cidade de Catalão, né? Porque o gramado estava ruim quando você via a bola rolando no meio do campo ali, mas isso em decorrência da chuva, né? Da lama. E que lá é comum, né? Porque o estádio foi construído num brejo. Antigamente era um brejo lá. Agora, na área dos gols, né? Tudo terra, tudo lama. Então, acho que o pessoal não preparou bem o Genevinho da Fonseca. Teve um evento de uma empresa antes, lá no gramado. Então foi isso. E aí das autoridades, estragou o gramado. Você teve lá, não estava tão ruim, né? Não, quando eu tive lá, eles estavam arrumando ainda na correria o estádio, não estava pronto, não. Vamos conferir, apenas a título de informação, como está a classificação do Campeonato Goiano, para você se atualizar. Itumbiara e Atlético, empatados em todos os critérios, Grupo A. Depois vem o Crack com 3 pontos, Trindade, Grêmio, Anápolis 1 ponto. Do outro grupo, Goiás 4 pontos, Goianésia e Anapolina com 3, Aparecidense com 2 e o Caldas Novas com 1 ponto. O Itumbiara e Atlético empatados em todos os critérios? Isso. Então tá errada aquela classificação lá. Porque teria que ser o Atlético Ordem primeiro. alfabética, o Atlético é primeiro. Então tá certo. Um abraço, Humberto. Outro. É isso aí.
7h15 da noite tem mais PUC TV Esporte. Lembrando, e no domingo, a partir das 8h30 da noite, tudo da rodada, você vê os gols primeiro aqui na PUC TV Goiás. E vem agora o TJ Goiás.